Sabe, essas ideias, assim, malucas que ninguém bota fé, só que elas acabam acontecendo, saindo do papel, assim. Pois é, essa é a história do Festivalando e assiste o vídeo que a gente vai contar ela pra vocês hoje. Então, Pri, Festivalando é mais ou menos uma ideia maluca, né? Que a gente teve, que a gente tava, assim, louca de sorvete de açúcar. Embriagadas de sorvete, de doce de leite. E simplesmente contando sobre a insatisfação das nossas vidas profissionais, assim, a gente não tava, assim, tão satisfeita, não tava tão feliz, porque, assim, eu, por exemplo, eu era jornalista de política numa TV de uma legislativa de uma cidade pequenininha, então imagina essa pessoa aqui vestindo taierzinho, falando de política e tal, né? Pois é. Eu trabalhava numa redação de jornal. Pra quem não sabe, não entende do meio, tipo assim, os jornais impressos estão numa crise horrenda há anos, as coisas estão mudando drasticamente. E eu via o mundo meio que desmoronando, eu no Titanic afundando, e meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Não olhava pros lados e não via oportunidade. Bora tomar sorvete, né? Sorvete, né? E aí eu e a Pri, a gente tava com uma amiga nossa em comum, na Vá. A gente tava tomando sorvete falando e falou assim, e eu relembrando, assim, memórias de quando eu tinha ido no Brutal Assault em 2009, tinha sido tão legal, Rock in Rio, Pri lembrando dos Lolas e vários outros festivais que ela já tinha ido. Então a gente falou assim, gente, sabe o que ia ser um sonho? Sabe o que era uma coisa maravilhosa de se fazer nessa vida? Era tipo, sair por aí, festivalando, viajando, indo pra todos os festivais e ia ser maravilhoso se a gente pudesse escrever sobre isso, imagina só. Aí Pri, né, vira e fala, não, eu tenho experiência com blog, eu tenho um blog, que tal a gente fazer um blog? Vamos fazer um blog. Vamos viajar, vamos fazer um blog. Fazer um blog, gente. Então assim, né, o açúcar veio, bateu o Baigon, e a gente falou assim, pode ser, né? Então a Pri já tinha essa experiência, já tinha o blog, porque eu gosto de música, né? Se veio, acabou vindo a calhar, porque eu já tinha uma viagem que eu ia ficar um ano na Dinamarca e tudo mais, por motivos pessoais e tal, e acabou que a gente falou assim, bora, vamos tentar, porque tentar, né, pelo menos a gente foi lá e tentou, se der errado a gente foi lá e tentou, a gente viveu um verão maravilhoso na Europa. Na pior das hipóteses, a gente viajou para uns festivais legais, né? Muito, muito legais. E na verdade, assim, festival já era a nossa paixão, né? Já era assim. Já era normal pra gente viajar pra ir ver show, e show solo, festival, essas coisas. Primeiro que a gente mora em BH e as coisas não acontecem aqui, então você é obrigada a sair pra outros lugares. E segundo, porque acho que mesmo se a gente tivesse tudo aqui, a gente ainda ia querer buscar mais. Certamente, porque a gente por aí. Bem fominha de show, de festival. Não, imagina, pessoa aqui do metal ainda por cima. Pior ainda, não vi nada, não vi. Quer dizer, agora tá vindo muito, mas assim, antes, assim, BH pro metal teve um hiato aí, uma coisa absurda que não vinha nenhum show. E escrever sobre isso era mais que natural pra gente, porque a gente é jornalista. O mais natural pra gente é relatar as coisas que a gente presencia, que a gente testemunha, né? Fora de todas essas forças do destino convergindo pro nosso desejo, pra nossa ideia. Ninguém falava sobre isso, né? Sobre viajar pra festival. Não. A gente queria viajar pra festival, né? Era uma coisa que a gente intuitivamente já fazia de alguma maneira, mas quando a gente foi procurar pra ver a coisa ali de maneira sistemática, quem que falava sobre isso? Ninguém podia nos ajudar! Ninguém, não tinha. Vida, céus! Quem poderia nos ajudar? O Chapolin não apareceu, gente, Não. porque não existia o Chapolin dos festivais, a viagem pros festivais. Não tinha. Foi um ano muito obscuro, né? Um ano antes de festivalando, o ano AF é muito terrível. Um período obscuro, né? A idade das trevas das viagens pra festival, porque ninguém falava disso. Não tinha informação prática, por exemplo, o primeiro festival que a gente incluiu nesse roteiro dessa primeira viagem que a gente fez foi em Roskilde, na Dinamarca. A gente passou altos perrengues pra conseguir comprar ingresso e tal. E de repente, se tivesse um festivalando na época, como tem lá um texto nosso explicando todo o processo, a gente não teria passado nem um terço do estresse que a gente passou, Não, né? e são várias dicas, assim, são detalhes que só quem viaja para festival vai saber falar sobre. Porque são perrengues muito específicos, viagem para festival não é qualquer tipo de viagem. Então, realmente, gente, não tinha essa informação. Além de tudo, o que a gente via, né, de informações sobre festivais, pelo menos o que eu via, por exemplo,
Tá, eles faziam, às vezes, numa revista impressa especializada, eles faziam algumas resenhas dos shows. Ou então eles reprisavam muito na MTV, os festivais, mas assim, ótimo, é só um teaser, é só fazer eu querer ir, mas me ajudar a ir. Exatamente, tipo assim, a cobertura se resumia a isso, a contar como foram os shows, só que assim, até você chegar lá no festival e ver os shows e viver os shows, acontece tanta coisa, é tanta coisa que você tem que passar e resolver e planejar, e a cobertura que existia não pensava nisso, né? Não pensava nas pessoas. Além disso também, tem que reclamar um pouquinho, assim, que é uma cobertura, assim, bem, né, como fala, assim, bem tradicional, bem né? quadradinha. Bem quadrada, assim. Não é à Esse toa negócio que de os experiência. jornais impressos estão todos em crise, gente. Esse negócio de experiência, Pois é, ninguém falava. ninguém falava antes da gente. Ninguém. Essa coisa de turismo musical, então, não Ninguém existia falava. antes da gente. Não é por nada, não, mas assim, que trabalho, hein, Pri? Pois é, zilhões de blogs de viagens. Se você é fã de música e quer procurar informações sobre música enquanto você viaja, também não tinha. Não. Então, assim, festival mais uma vez, abrindo Meteu a o pé porteira. na porta. Meteu o pé na porta. Mas assim, por que essa vontade louca de viajar pra festival e ficar falando sobre isso? Gente, porque viajar pra festival é legal. É, assim, estar no festival é uma coisa, é uma experiência fora do comum, né? Assim, Sim. porque festival é uma coisa catártica, é um mundo paralelo, assim, quando você entra ali, parece que aperta um botãozinho e desliga a vida aqui fora, sabe? Desliga mesmo. Você vive uma outra vida, você pode ser uma outra pessoa, você se veste de uma maneira que você não se veste no dia a dia, né? Você pode ousar, te permite viver outra vida, Sim, festival sair do comum. é mesmo um momento da catarse. É um escape, É né? o escape, Escape. é um mundo paralelo que a gente cria ali, quando a gente entra naquelas... Quando a gente põe aquela pulseirinha, a gente é meio que transportado pro mundo paralelo, pois da é. música, da diversão. Hora de morfar, gente. É hora de morrer. It's morphin' time! Mastodon! The joke's over, bone brain! Quando coloca a pulseirinha, é hora de Coloca a morfar. pulseira. É hora de morrer. Ótimo, gente. Gente, as pulseiras deveriam pensar, os festivais deveriam pensar sobre isso, hein? Viajar pro festival vai trazer pra você experiências, assim, bem únicas. Inclusive, tem lugares que a gente não visitaria de forma alguma se não fosse porque existe lá um festival maravilhoso. Pois é. Tipo assim, tudo bem, não é menosprezando Roskilde na Dinamarca, mas o que seria daquela cidade pequenininha? Pois é. Quem vai pra Roskilde, gente, a não ser para ir ao festival de Roskilde, Tudo sabe? bem que tem gente que ainda vai pra ir no Museu dos Barcos Vikings e tal, mas assim, não é a primeira coisa. Não. O festival desde a década de 70 é a grande coisa pela qual todo mundo viaja pra Roskilde, por exemplo. Festival, gente, ó. A gente decidiu que a gente queria viajar pra festival por causa disso, assim, pra viver tudo isso, né? Esse momento catártico, paralelo, assim, paralelo. O máximo que a gente pudesse, né? Mas daí, a querer tirar essa ideia fantástica, né, do papel ou então dos nossos pensamentos e fazer um blog e transmitir tudo isso pra vocês, já tem um outro caminho que é do como que a gente faz isso, né? Bom, a resposta mais óbvia, a gente viaja pra festival. Exatamente, porque eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é isso, é viajar, é viver a experiência pra poder relatar, porque o jornalista que fica só na redação, que não viaja pro festival, não vai poder contar pra vocês com essa riqueza de detalhes que a gente conta, como é de fato, os perrengues reais, o que de fato você precisa de informação prática pra poder chegar lá naquele festival. Ou, né, a pessoa que tá ali na redação e que é convidada e que tem o carro do jornal pra levar ela até lá, ou que tem alguém que vai organizar toda a viagem pra ela, ela vai chegar lá, vai pro hotel direto, né, pro festival. Eu sei, eu tô falando isso porque eu sei que é assim, né? Eu fazia assim quando eu estava Na redação, né? A gente não tem trabalho nenhum, então você fica meio que alheio à experiência da pessoa comum. Isso, e nós, agora a gente se coloca nessa posição, porque no final das contas nós somos pessoas comuns. Exatamente. Nós somos jornalistas, mas também somos pessoas comuns que viajam para o festival, que passam pelas mesmas necessidades que vocês, de planejamento, passam pelas mesmas dúvidas, porque toda vez que tem um festival novo, surge essa dúvida, como que eu vou chegar lá?
Como que eu compro ingresso pra esse festival? Vai gastar muito? Será quanto que eu tenho que reservar de dinheiro? A gente bota a cara no sol, né, Pri? No sol, na Bota a chuva, cara se no estiver sol. chovendo. Muito comumente na chuva na Europa, na lama. Na A lama, pessoa se joga na lama. suja o pé de lama se necessário for. Usa o banheiro nojinho do festival. Usa, toma banho lá. Enfim, a gente vive a coisa, a gente vive aqueles dias de festival intensamente pra contar pra vocês exatamente como é. É claro que a gente também faz outras opções às vezes. A gente às vezes fica em hotel, a gente faz outras coisas porque também existem experiências variadas entre vocês. Então a gente também quer viver essas experiências Mas variadas. mesmo assim, a gente tem o trabalho de descobrir qual que é o melhor bairro pra Exatamente. ficar, achar um lugar que vai ter uma conexão boa com o transporte pra te levar até o festival, enfim, né? Porque também é um trabalho diferenciado achar uma acomodação quando você viaja para festival. Não é simplesmente achar uma acomodação qualquer, é uma acomodação que você vai precisar para melhor se servir naquele festival. Então, assim, tudo tudo gira em torno mesmo, como a gente traz a informação para vocês, é colocando o festival mesmo no centro. Porque é assim também que a gente planeja as nossas viagens. O festival é o centro das nossas viagens. A gente faz tudo em função do festival. Exatamente. As datas que a gente vai estar lá, em função do festival. Então, as passagens. O tempo que a gente vai ter de sobra pra fazer outras coisas, pra conhecer a cidade, é em função do tempo que vai durar o festival e do dinheiro que a gente tem pra ficar naquele lugar, enfim. Exatamente. Então, assim, ele é o rei. Festival. Festival rei. A gente vai, faz tudo em função dele e assim é. Bom, e assim, é claro que a gente também conta com essa cobertura, que vai falar dos shows, que vai falar do que foi legal, do que não foi, porque a gente também gosta de escrever sobre isso. Mas o nosso foco aqui é trazer os detalhes que ninguém traz sobre os festivais, né, Pri? Não é só reduzir o festival aos shows que acontecem. Tem muita coisa acontecendo no muita festival, coisa. gente. Todos os detalhes da estrutura, né, os serviços que são prestados ao público ali dentro, como que foi chegar, como que foi sair, o que deu certo, o que não deu, tem Wi-Fi, não tem conectividade, não tem água de graça, não tem, as comidas são caras, são baratas, né, tudo isso. São coisas que ninguém antes dava atenção, que é mesmo avaliar o festival como se ele fosse um produto. Sim. E a linguagem do festival, né? Ele traz alguma coisa de novo, uma proposta nova, ele fica se reproduzindo, pegando referências de outros e, enfim, não traz nada, enfim. Tem alma? Ele tem alma, ele não tem. Tem festival que tem alma, gente. Os bons festivais, eles têm alma. Bom, além de tudo isso, ainda tem um lugar onde as pessoas podem se encontrar, as pessoas que gostam de festivais, elas se encontram por lá, elas marcam coisas nos comentários, elas se conhecem por causa do Festivalando. Olha pra você ver, tem vários assim. Eu, por exemplo, tava num grupo do Grass Pop. Tem gente que se conheceu, tem gente que era assíduo do Sweden Rock, que era assíduo do Wacken, que passou a ir pro Grass Pop, passou a integrar a galera que já ia pro Grass Pop. Então, assim, é um lugar, é um ponto de encontro também. A gente criou esse lugarzinho que junta todo mundo que gosta de viajar pro festival, que tá interessado em viver esse tipo de experiência, né? Que era o que a gente não encontrava antes, não encontrava. Né? Então não tinha outro jeito, outro caminho, a não ser a gente se tornar o único blog, né, de viagens para festivais de música e turismo musical aqui no Brasil. E meio que a ideia inicial era mesmo fazer um blog de viagens para festival de música. Exatamente, uma coisa inédita, uma coisa que ninguém fazia, né, mas que agora já tem inspirado até outras iniciativas por aí. Não é mesmo? Assim, foi isso que a gente fez, era o que a gente queria fazer, foi isso que a gente fez. Mas a verdade é que acabou virando muito mais que isso, né? Muito mais do que isso, né? Festivalando hoje, ele também é fonte para trabalhos acadêmicos. Tem gente que fala, nossa, que legal a sacada de vocês e querem saber mais sobre essa coisa de viajar para festivais, essa coisa de turismo musical. Usam a gente como referência, como fonte de consulta, né? Não, além disso, assim, acaba que o nosso trabalho nos levou a virar, tipo, uma embaixada dos festivais de música no Brasil. São vários. Aqui, rapaz. Mulheres do poder. Os festivais têm procurado a gente pra que a gente seja embaixadores deles. Por exemplo, Lollapalooza, Lola, EDC, Fumada. Estamos aí
diante do fenômeno do reconhecimento de uma autoridade dos festivais de música no Brasil, tá? Não é a gente que tá falando, são eles. Não são eles também. A gente já teve reconhecimento, por exemplo, de outras chancelas. A gente já foi finalista do Prêmio Europa de Jornalismo também. Que tipo assim, o principal prêmio de jornalismo de turismo que tem no Brasil hoje. Então, assim, gente, olha, Festivalando é autoridade dos festivais de música no Brasil, sim. Sim. Desculpa, tá? Desculpa, mas né? Quem gosta bate palma, quem não gosta, paciência. Como diz Tati, quebra o barraco. É isso, assim, esse que é o Festivalando, essa ideia que era meio maluca a princípio, que parecia uma ideia de quem estava ali meio que viajando um pouco entre amigos, mas na verdade acabou viajando de verdade. Viajamos, por enquanto, até este momento, para uns 40 festivais mesmo, assim, tipo, por aí, 40 festivais 20 países. em 20 países, assim, viajamos Mesmo, a ideia deu, pra viajar. Ainda bem, né? Bom, e esperamos ainda viajar, ainda continuar nessa empreitada aí desse projeto que a gente resolveu fazer, que por uma surpresa mais do que gratificante, tá aí, fazendo 4 anos já. Pois é. Então é isso, se você curtiu o Festivalando, curte a gente, por favor, assine o nosso canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe também se tiver afim, para que outras pessoas espalhem a palavra, né? Espalhem a palavra, evangelizem, gente. Levem a palavra da viagem, dos festivais, do turismo musical. Exatamente. Né? Para outras pessoas. Então é isso, até o próximo.